Olá, como vão? Tudo bem? Vamos prosseguir com o estudo das frações. Esse é o nosso 12º vídeo sobre frações e hoje nós vamos falar sobre multiplicação com frações. Ou seja, a operação de multiplicação envolvendo frações. Pode ser um número natural multiplicado por uma fração, um número inteiro multiplicado por uma fração multiplicada por outra fração. Ou seja, vamos ver a operação de multiplicação envolvendo frações, tá certo? Primeiramente, vamos lembrar que é uma multiplicação, né? Eu tenho aqui uma soma, uma adição, melhor dizendo, eu tenho uma adição de várias parcelas iguais. Quando eu tenho várias parcelas iguais dessa forma, eu posso representar essa adição de várias parcelas iguais como uma multiplicação. A multiplicação é isso. É o quê? É uma forma resumida de escrever uma adição na qual todos os seus termos, ou todas as parcelas, são iguais entre si. Aqui eu tenho 6 números 7. O 7 aparece aqui 6 vezes. Eu tenho 6 vezes o 7. Então, eu vou representar isso aqui, já que eu tenho o 7 aqui aparecendo 6 vezes, eu posso dizer que isso aqui é 6 vezes o 7. E eu represento matematicamente assim, 6 vezes o 7. Certo? Nós sabemos da tabuada que 6 vezes 7 é 42. E, de fato, se eu fizer essa adição, 7 mais 7, 14, 14 mais 7, 21, mais 7, 28, mais 7, 35, mais 7, 42, certinho. Então, veja que a multiplicação é uma forma abreviada de escrever uma adição. No fundo, é uma adição, escrita de forma diferente, né, de forma abreviada, para que eu não tenha que escrever tudo isso ou tenha que fazer também cada adição, essa adição dessa forma. 7 mais 7, depois mais 7, depois mais 7, depois mais 7. É muito mais fácil se eu tiver uma tabelinha, aprender com uma pequena tabuada, alguns números, 7, 42, então eu preciso fazer isso, certo? Facilita bastante. Então, resumindo, a multiplicação é uma forma abreviada de escrever uma adição em que todas as parcelas são iguais, certo? Ora, eu estou fazendo, veja bem, quando eu vejo isso aqui, eu digo que quando eu vejo essa expressão aqui aritmética, não é? 6 vezes 7, essa operação, ela está me dizendo que o 7 aparece 6 vezes numa adição. O 7 aparece como parcela de uma adição 6 vezes, certo? E olha, eu uso a multiplicação para multiplicar números. E a fração, a gente sabe que também representa números, né? A fração pode ser interpretada como uma porção de um inteiro, pode ser interpretada como uma relação entre duas quantidades, posso interpretar como uma porcentagem, como uma taxa, mas posso interpretar também como um número. A fração é um número, representa um número. Então, eu posso fazer uma multiplicação também por uma fração. Por exemplo, o que seria 6 vezes 1/8? O que é 6 vezes 1/8? Isso aqui está me dizendo o quê? Que esse número aqui, 1/8, ele aparece numa adição 6 vezes como parcela. Esse aqui, esse 1/8 aqui, essa fração, é a parcela, né, que aparece 6 vezes numa adição. Ou seja, isso aqui significa isso. 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Certo? 3, 3, 6. Isso aqui é a mesma coisa que 6/8. Quantos oitavos tem aqui? Tem 6. Então, isso aqui são 6/8. 6/8. Então, veja, eu não preciso fazer isso. Quando eu quiser multiplicar um número natural
por uma fração, não preciso escrever isso tudo e contar quantos oitavos tem aqui. Basta multiplicar o 6 pelo numerador. Esse numerador aqui não vai aparecer 6 vezes, não vai ser 6 vezes, ó, 1. Eu tô aqui, quando você faz adição de frações, o que a gente soma, o que a gente adiciona, são os numeradores. Eu estou fazendo uma adição do 1, ó, isso aqui é uma adição de parcelas iguais. O denominador, eu repito, não preciso me preocupar com o denominador, vai ser 8 mesmo, não é? Numa adição, todos os denominadores são iguais, então o denominador será 8. Quem eu estou somando aqui, fazendo a adição? Só o numerador, certo? Então esse numerador aqui vai aparecer quantas vezes nessa adição aqui? Com 6 parcelas? 6 vezes. 6 vezes o 1, 6 vezes o 1, certo? Então, isso aqui, ó, é 6 oitavos e eu não preciso escrever isso tudo, nem ficar contando 1 por 1. Eu faço direto. Basta multiplicar o número natural pelo numerador. Então, já aprendemos um primeiro tipo aqui de multiplicação envolvendo frações. É uma multiplicação, operação de multiplicação. Está envolvendo fração aqui, ó. Isso é uma fração. Número natural multiplicado, ou número inteiro multiplicado por uma fração, basta você multiplicar esse número natural ou inteiro pelo numerador, certo? 6 vezes 1, 6. E repete o denominador, 6 oitavos. Está explicado aqui por quê, certo? Muito bem. A mesma coisa se eu fizesse isso aqui, ó. 2 vezes 3 quintos. O que significa isso aqui? Olha, é 3 quintos mais 3 quintos, 6 quintos. Né? Basta multiplicar 2 vezes 3, acabou. Multiplicação de número natural, número inteiro por fração. 2 vezes 3 vai ser meu numerador. Meu numerador é 2 vezes 3. E o denominador eu vou manter. Não é isso? 2 vezes 3, 6. Então são 6 quintos. Não precisa escrever isso aqui, né? Só estou escrevendo para indicar, porque eu estou explicando. Você poderia dar a resposta rapidamente. Você faz isso aqui mentalmente. A tabuada você sabe que 2 vezes 3 é 6. Certo? Então, 6 quintos. Certo? Agora, veja bem. Tem mais uma coisinha. Por exemplo, quando você escreve isso aqui, 7 mais 7. Vamos dizer. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes o 7. Certo? Afinal de contas, o 7 aparece 2 vezes. Eu tenho 2 vezes o 7 aqui, ó. Então, 14. Ou eu faço isso, né, que eu já memorizei da tabuada, 2 vezes 7, 14. Ou eu faço a adição. 7 mais 7, 14. Aqui são só 2 números, é fácil, né? Se fosse 35 números iguais, né, a multiplicação facilita bastante. Bom, enfim. Nesse caso aqui, olha só. Eu posso dizer que isso que está escrito aqui, ó, né, vou reescrever aqui. 2 vezes 7 é igual a 14. Eu posso ler isso aqui da seguinte forma. O dobro de 7. Vou até escrever 7 mesmo, 7. É igual a 14. O dobro de 7 é igual a 14? Veja bem, o dobro de 7 é igual a 14. Esse D aqui, para matemática, ele funciona como multiplicação, esse D aqui, ó. O dobro de 2 vezes. O dobro de 2 vezes 7. Ó, 2 vezes 7 é igual a. Isso aqui é o 14. Tá bom? O que eu estou querendo mostrar aqui? Que esse D em matemática, se você tem essa frase aqui, o dobro de 7 é igual a 14. Vamos passar para a linguagem simbólica, matemática. O dobro, 2. D vezes 7, eu escrevo assim, é igual a esse símbolo matemático. 14 está aqui.
Eu represento o 14 dessa forma. Certo? Então, veja, o D, quando você traduz para a linguagem matemática, passa a ser vezes. Esse D é representado pela multiplicação. Nós vamos fazer a mesma coisa quando essa multiplicação envolver frações. Por exemplo, eu podia escrever assim, ó. A metade de 10 é igual a 5. A metade de 10 é igual a 5. Nós sabemos qual é a metade de 10? É 5. Mas eu posso escrever isso aqui matematicamente. Assim, ó. A metade. A metade. A metade é um meio. A metade. A metade de, esse D aqui, ó, é vezes. A metade de 10 é igual a 5. Não é isso? Aqui é o 10, é igual a, tá aqui, né? E o 5 tá aqui. Pronto. Aí. A metade de 10 é igual a 5. Eu posso escrever dessa forma. Tá bom? Então, o que significa isso aqui, ó? Isso aqui, a metade de 10, certo? E, veja bem, olha só. Um meio, tá aqui, ó, um meio. Eu posso também ler como a metade. Um terço aqui, ó, um terço. Eu posso ler como a terça parte. Um quarto, a quarta parte. Um quinto, a quinta parte. E assim sucessivamente, tá certo? E ainda, veja, quando eu for calcular, então, uma multiplicação de frações, por exemplo, assim, ó, 1/2 vezes 1/8. O que eu estou dizendo aqui? Eu quero que você calcule a metade de 1/8. Isso aqui significa a metade de 1/8. Se eu quisesse representar isso aqui naquela forma que a gente faz com barrinha, para ter uma visualização da coisa, né? Aqui está meu inteiro, dividido em oitavos, certo? Dividi o meu inteiro em 8 partes iguais. Cada parte dessa aqui, né? Cada retângulozinho desse, né? Representa 1/8 do meu inteiro todo. Isso aqui é 1/8. O que é a metade de 1/8? Ah, 1/8 está aqui, ó. A metade seria mais ou menos isso aqui. Ó, a metade de 1/8, certo? Isso aqui em cima é metade de oitavo. Se isso aqui é 1/8, vou partir ao meio, certo? Vou dividir em 2 partes iguais. Vou dividir isso aqui em 2 partes iguais. É a metade. A metade de 1/8. Só que se você olhar bem, essa metade aqui, eu vou traçar a metade de todos os oitavos que estão aqui. Pronto. Se você traçar aqui, ó, cada pedacinho desse aqui é a metade de 1/8, certo? A metade de 1/8, a metade de 1/8, a metade de 1/8. Cada quadradinho desse agora é a metade de 1/8. É isso aqui, ó, a metade de 1/8, certo? Porque se isso aqui é 1/8, esse retângulo aqui é 1/8, se eu corto ele em 2 partes iguais, né? Se eu divido ele em 2 partes iguais, uma das partes é a metade. A metade de 1/8. Cada quadradinho desse é metade de 1/8. Agora conta aqui. Quantos quadradinhos desse aqui estão representados aqui no meu inteiro? Quantos quadradinhos iguais à metade de 1/8, que é isso aqui, tem aqui? O dobro, né? O dobro do que tinha antes. Antes tinham 8. Agora tem 16. Certo? Então, na verdade, esse pedacinho aqui, que é a metade de 1/8, ele representa 1/16 do todo. Ó,
Se ele está dividido em 16 quadradinhos iguais e eu pego só um quadradinho, eu peguei 1/16. Então, isso que está aqui é 1/16. Por quê? Porque tem 16 quadradinhos aqui. O meu inteiro agora está dividido em 16 partes iguais. E eu estou considerando só uma dessas 16 partes. Isso aqui é 1/16. Mas eu tinha visto que isso aqui também é a metade de 1/8 do meu inteiro. Isso aqui é 1/8 do meu inteiro. E esse pequenininho aqui é a metade de 1/8. Então a metade de 1/8 é a mesma coisa que 1/16. Olha o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui? Eu dobrei. Meu inteiro não estava dividido em oitavos? Não estava dividido em oitavos? Ó, em 8 partes iguais? Quando eu calculo a metade, né, de 1/8, passa a ser 16, porque o meu inteiro agora passou a ser dividido em 16 partes, e isso aqui representa 1/16. Tá certo? Então o que eu estou fazendo? Na verdade eu estou multiplicando 2 por 8. Eram 8 partes iguais, passou a ser 16 partes iguais em que o meu inteiro foi dividido. Esse 16 veio de onde? 2 vezes 8, 16. Pronto. Então, para você multiplicar frações, o que significa essa multiplicação aqui de frações, na verdade? Como que você multiplica frações? Numerador vezes numerador dá 1. Denominador vezes denominador dá 16. É assim que a gente multiplica a fração. Fração por fração. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Certo? Se eu quisesse saber, por exemplo, isso aqui, ó. Se eu quisesse calcular 1/2 de... Ó, 1/2 não, vou fazer outra conta aqui. Se eu quisesse fazer 3/2 de 3/8, como é que eu resolveria, né? Como é que eu calcularia essa multiplicação de frações aqui? Eu fazia 3 vezes 3, 9. 2 vezes 8, 16. Então isso aqui é 9/16. Tá certo? Se você tivesse alguma dúvida, você podia fazer isso assim, ó. Eu escrevi aqui 3/2 de 3/8. Eu posso interpretar isso aqui como 3 vezes 1/2. Isso que está aqui, ó. Vezes. Esse que está aqui eu posso interpretar como 3 vezes 1/8. Não é isso? Aqui, ó. Quanto é que é o produto de um número inteiro por uma fração? Multiplica esse número inteiro pelo numerador, não é isso? 3 vezes 1, 3. Então vai ficar 3/2. Está aqui. Isso é a mesma coisa que isso. Então 3/2, que é isso, ó, multiplicado por 3/8, que é isso aqui, certo? Se eu fosse fazer, olha, isso é uma multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso multiplicar isso por esse se eu quiser primeiro. O resultado eu multiplico por esse. Né? Eu posso multiplicar este por este, dá 9. Aí vou multiplicar por quem? Pelo resultado desse produto aqui. 1/2 de 1/8. Eu já tinha visto que 1/2 de 1/8, aqui, 1/8, a metade, é 1/16. Certo? 1/16. Então, isso que está aqui, que é aquilo ali, é a mesma coisa que 9 vezes 1/16. Isso aqui é 9/16. Basta multiplicar o número inteiro pelo numerador, certo? Então, veja, não preciso fazer nada disso. Estou só mostrando que eu poderia fazer dessa forma. Certo? Uma maneira de você visualizar. Eu já sei o que é metade de 1/8, certo? Olha o que é metade de 1/8. Aqui está 1/8, aqui é metade de 1/8. A metade de 1/8 é 1/16. Ó, tá 16 aqui, isso aqui é 1/16. Aí se eu quisesse fazer 3/2 de 3/8, posso escrever isso aqui assim. Posso escrever isso aqui assim. Esse 1/2 vezes 1/8, eu posso fazer essa multiplicação na ordem que eu quiser. A multiplicação tanto faz a ordem. Se eu fizer 1/2 de 1/8, eu já sei que é 1/16. Eu já tinha feito essa conta aqui, ó, 1/16.
1 meio vezes 1 oitavo é 1/16. E 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 1/16 é 9/16. Nós já sabíamos que um número inteiro multiplicado por uma fração, basta multiplicar o número pelo numerador. 9/16. Então, isso que está aqui é 9/16. Tá? Esse 9/16 aqui, eu não precisava ter feito nada disso. Não precisava pensar em quadradinho nenhum. Bastaria simplesmente, que é a regra que a gente usa para multiplicar frações, numerador vezes numerador, 9. Denominador vezes denominador, 16. Simples assim. Tá? Resumindo. Vimos dois casos, tá? Número natural, ou número inteiro, multiplicado por uma fração e fração multiplicada por outra fração. Certo? Muito simples. Número inteiro multiplicado por fração, 4 vezes 3. Multiplica esse número pelo numerador. Isso aqui vai dar exatamente 12 quintos. E multiplicação de fração por fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Bem simples, né? Eu estou multiplicando frações, eu posso fazer isso. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. Pronto. Tá aí. São esses dois casos aqui. Né? Agora, veja que a multiplicação de frações você pode fazer direto, né? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Né? Eu mostrei para vocês o motivo. Realmente é isso. A gente viu na prática aqui, né? Agora, a soma, a adição de frações, você não pode fazer isso, né? Você não pode fazer, se fosse 2/3 mais 5/7, jamais você poderia 2 mais 5 7 no numerador e 3 mais 7, 10 no numerador. Está errado isso. Não pode. Você tem que aqui reduzir ao mesmo denominador, encontrar duas frações equivalentes às duas de cima, só que com denominadores iguais. Aí você faz a adição, o resultado aqui de baixo é o mesmo lá de cima, né? Muito bem. Então, esse detalhe importante aí, são esses dois casos aí. Agora, repara o seguinte, gente, repara só um detalhe agora. Já aprendeu como é que faz multiplicação de frações, mas tem uns detalhes aqui que você não pode se confundir. Mas repara uma coisa. 2 vezes 5 é igual a 10, certo? O que eu estou dizendo aqui? Eu posso ler isso aqui, ó, o dobro de 5 é 10. Agora, a operação inversa, presta atenção, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Se 10 é o dobro de 5, 5 é a metade de 10, certo? Se eu tenho 10 reais e você tem 5 reais, eu tenho o dobro do que você tem. Eu tenho o dobro do que você tem. E, inversamente, você tem a metade do que eu tenho, certo? Se eu dividir isso aqui por 2, se eu fizer a operação inversa, 10 dividido por 2, eu vou encontrar o 5, certo? Olha só, 10 dividido por 2, eu estou calculando a metade de 10, certo? A metade de 10 é 5, não é isso? E o dobro de 5 é 10, tá bom? Então, olha só, quando eu calculo a metade de alguma coisa, né? Você dividir por 2, a metade de alguma coisa é dividir por 2. É a mesma coisa, a metade que eu posso escrever, que eu posso dividir por 2 é igual a dividir por 2. Essa mesma metade também significa 1 meio de, certo? É a mesma coisa. Ou 1 meio vezes 10. É a mesma coisa. Quer ver? 1 meio de 10, eu posso ler como a metade de 10. A metade, não é isso? 1 meio é a metade. 1 meio é a metade. A metade de 10, como é que você calcula isso aqui? Um número inteiro,
ou um número natural, multiplicado por uma fração. Multiplica esse número inteiro pelo numerador, não é isso? Vai dar o quê? Vai dar 10 meios. Mas pensa bem, essa fração aqui, se eu quiser, eu simplifico ela. Eu posso dividir o numerador por 2 e o denominador por 2. O que eu vou achar aqui? Eu vou achar 10 dividido por 2 dá exatamente 5. 5 no numerador. E 2 dividido por 2, 1. Mais 5 inteiros, 5 inteiros, é o número 5. Então, olha só, amiguinho. A metade de 10 deu 5. Então, olha só, calcular a metade de 10, que seria dividir por 2, a metade de 10 é dividir por 2, certo? Eu posso pegar o 10 e fazer uma divisão por 2. Só que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar pela metade. Tá certo? É importante você perceber isso, tá bom? Perceba e entenda isso. Porque você, veja bem, a metade é o inverso do dobro. Quando você dobra, você multiplica. Quando você calcula a metade, você divide. Então, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Aqui você está dobrando, você está multiplicando por 2. Aqui, a metade, você está dividindo por 2. Isso é o inverso disso. A multiplicação é o inverso da divisão. E a divisão é o inverso da multiplicação. Certo? Esse dobro aqui, ó, que é 2, tem um inverso, que é a metade. Tá certo? Qual é o inverso de 2? A metade. E se fosse o triplo? A mesma coisa. Olha só. 3 vezes 5 é igual a 15. E se eu quiser dividir isso por 3? É a mesma coisa que calcular a terça parte. Tá bom? Então seria a terça parte, é isso aqui, a terça parte de 15. A terça parte de 15, basta multiplicar por 15, eu vou achar 5, tá certo? Bom, é importante agora saber fazer uns pequenos detalhes. Quando você faz a multiplicação de frações, é importante você saber que eu posso escrever isso, ó, 11 nonos de 3. Esse D aqui é multiplicação. Se você vir isso, é só escrever assim. 11 nonos vezes 3. Multiplico esse número pelo numerador, 33 nonos. E essa fração, sempre observe a fração se dá para simplificar. Eu posso simplificar por 3. Divido por 3, divido por 3, vou achar 11 terços, certo? Sempre verifica se pode simplificar o resultado da sua operação. Um outro detalhe é que se você tem 2/5 vezes 3/4, você pode fazer a operação normal aqui, que é o quê? 2 vezes 3, 6, 5 vezes 4, 20. Agora simplifica. Divide por 2, divide por 2. Isso aqui vai dar 3 décimos, certo? Só que, se você observar bem, nesse caso aqui, ó, se você quiser, existe um procedimento prático que é, ao invés de multiplicar, verificar se tem algum número aqui em cima, nos numeradores, isso só serve para multiplicação, tá? Se tem números aqui em cima, que tem divisor comum com alguém aqui embaixo. Por exemplo, aqui o 4 e o 2, ó. Eu posso dividir o 4 por 2 e posso dividir o 2 por 2. 2 é um divisor comum. Então, eu divido isso aqui por 2, vai dar 1. Divido isso aqui por 2 também, numerador e denominador. Só quem está em cima com quem está embaixo. Certo? Aí eu vou achar, dividir por 2 deu 1, dividido por 2 deu 2. Agora sim que eu simplifiquei, 1 vezes 3, 3. 5 vezes 2, 10, tá bom? Então tem essa forma aí de você
simplificar a fração. Se você tivesse um número muito grande, como esse aqui, ó, 27,49 vezes 21,81, seria muito ruim você multiplicar esse número por esse. É muito grande, e esse por esse. É melhor você simplificar. Divide aqui por 9, aqui por 9, certo? E aí resolve, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu deixei uma folha aí. Um abraço, até a próxima.